Som da Liberdade. É péssimo enquanto filme, ótimo para inflamar os bolsonaristas. Outra manchete muito interessante é a da Carta Capital, que diz o seguinte: por que filme Som da Liberdade tem mobilização de evangélicos bolsonaristas e de PMs no Brasil? Por que um filme que fala a respeito de tráfico de crianças e de exploração sexual infantil inflama tanto a mídia nacional e mundial a respeito da denúncia de um dos crimes mais hediondos da humanidade? Eu fui convidada pela Brasil Paralelo para a gente assistir uma sessão do filme O Som da Liberdade. O filme trata sobre uma aventura, quase que uma aventura, né, uma empreitada de um ex-agente federal que trabalhava justamente no combate ao tráfico de menores. Só que qual é a pegada? Ele trabalhava para, prender, né, para investigar e prender os que abusavam das crianças. Então, para prender os pedófilos, para prender os que faziam efetivamente o tráfico e a exploração das crianças. E aí, em um determinado momento, aquilo deixa de ser o suficiente, porque ele passa a pensar, tá, mas e as crianças? Onde estão essas crianças? Será que tem a possibilidade de resgate dessas crianças? E é justamente isso que a gente vê no filme, né? O filme é protagonizado pelo ator, ele tem um nome difícil, mas ele é muito famoso, que é o Jim Caviezel, que é aquele ator que fez A Paixão de Cristo, que é aquele filme do Mel Gibson, que o Mel Gibson produziu e foi diretor do filme. É um excelente filme, inclusive recomendo a todos da nossa audiência que assistam A Paixão de Cristo. E esse filme, desde que o Mel Gibson e o Jim fizeram esse filme juntos, eles vêm sofrendo uma série de cancelamentos dentro da indústria, né? O Jim, ele se popularizou com aquele filme do começo dos anos 2000, O Conde de Monte Cristo, que é um filme muito bom, inspirado no livro. E aí, depois ele faz A Paixão de Cristo, e desde então ele vem fazendo produções menores dentro de Hollywood, porque simplesmente Hollywood não quer esse ator lá dentro. E por que Hollywood não quer esse ator lá dentro? Porque ele é cristão. Quando ele fez A Paixão de Cristo, ele se converte ao catolicismo, ele é católico, assim como Mel Gibson, eles são atores católicos, e isso incomoda fortemente a indústria. Então a pergunta que se faz é: por que ser cristão incomoda a indústria de Hollywood? Por que ser católico incomoda tanto essas pessoas? E por que falar a respeito de um crime hediondo incomoda tanto a imprensa? Essas aqui são só algumas das manchetes que eu li a respeito do que circula na imprensa. Mas o filme, ele vem sendo alvo de difamação e difamação forte. O ator já foi acusado de assediar mulheres. O próprio agente que inspira o filme, o Tim, ele é acusado, vejam só vocês, de fazer, na verdade, parte do esquema de tráfico de crianças, sendo que até mesmo no próprio filme é explicado que uma das técnicas que eles usavam para prender os verdadeiros criminosos era se disfarçar, era se passar por um criminoso também, para que eles conseguissem ganhar a confiança desses criminosos e assim eles conseguissem mais informações a respeito do esquema e prender esses criminosos. Agora, falando um pouco mesmo do filme, do que é o filme, eu fui muito apreensiva assistir o filme, eu saí de lá muito emocionada, inclusive, quando a Brasil Paralelo pediu para eu gravar o relato sobre o que era o filme, eu estava muito emocionada, porque é um filme muito. É chocante, é interessante como eles usaram a linguagem. Eu estava apreensiva porque eu não queria assistir nada explícito, né, em termos de violência com as crianças, então assim, eu não topava isso, não queria isso, porque isso, obviamente, tem um potencial tremendo de traumatizar qualquer telespectador. Então eu estava apreensiva, não queria assistir, porque eu não estava, né, a fim de ver nada, mas o filme não mostra nada explícito, né? E ele sempre deixa ali a entender a violência. E eu acho que essa linguagem de deixar a entender a violência é o que choca bastante também o telespectador. A primeira cena ela é bem impactante para mim. O filme começa com duas crianças
o sonho da menininha é ser artista, a menina canta, ela tem o talento musical, então ela quer, né, ser cantora. E aí o filme começa com uma modelo, uma supermodelo, que é também agenciadora desses mini talentos, né? Ela é uma caça-talentos. E ela vai até a casa da criança, e aí conversa com o pai e tal, e leva essas crianças para fazer o teste para o tal do show dos talentos que as crianças participariam, né? A menina e o irmão da menina, o irmão que é menor que ela. E essa primeira cena para mim é bem impactante, porque quando as crianças aparecem nesse primeiro momento e quando elas vão fazer a audição para o show de talentos, elas estão vestidas de uma forma bem. Dentro do catolicismo a gente chama isso de modéstia, né? Dentro do mundo cristão, mas elas estão vestidas de uma forma com bastante pudor. E como crianças, elas estão vestidas como as crianças devem se vestir. Então a menina está com um vestido bonito, inclusive, um vestido com os braços tampadinhos, ela está com um vestido longo, né? Um vestido ali até a canela, ela tá com uma sapatilhazinha, ela tá bem vestida de uma maneira bem menininha, assim, bem criança, que é como tem que ser. E o menino também, o menino está com uma calça, com uma camiseta abotoada, né? Uma camisa polo abotoada, bem como uma criança deve se vestir. E aí, quando elas vão para uma sessão de fotos, é a parte que mais me chama a atenção, é que elas começam a fotografar como crianças. Então, elas fazem poses de crianças, elas dão sorrisos de crianças, tudo ali na inocência e na pureza da criança. E a modelo, né, que faz parte do grupo de tráfico de crianças, pede para que essas crianças fiquem mais erotizadas, mais sexualizadas. Então ela passa batom vermelho numa criança, né? Ela passa batom vermelho na menina, ela pede que a menina faça poses mais sensuais, que a menina tenha um olhar mais sensual. E aquilo dali, junto com a trilha sonora do filme, que é muito boa e que, inclusive, por vezes, me lembra cantos gregorianos, aquilo dali começa a mexer com a audiência, sabe? Então é isso que eu falei, a linguagem do filme usada, embora não seja explícita, embora seja uma coisa mais nas entrelinhas, ela é uma linguagem muito bem aplicada. Porque aquilo dali começa a mexer com você, você começa a perceber o que está acontecendo, e aquilo dali começa a mexer com você. Então ela faz isso com a criança, né, com a menina, ela fica toda erotizada, sexualizada, e a mesma coisa ela faz com o menino. Então ela pede para que o menininho abra a camisa, levante a gola, entendeu? E faça ali aquela coisa mais sensual. E isso me fez pensar muito, mas muito, a respeito de toda a erotização que essa indústria de entretenimento faz com as nossas crianças. Então, quando eu vi essa cena, é, eu acho que a gente reforça pela enésima vez o recado que a gente tome conta de, mas muito, muito perto do que as nossas crianças estão assistindo e ouvindo. Porque se você abrir um TikTok da vida, só o que vai ter lá é um bando de música muito ruim que só fala do ato sexual da maneira mais esdrúxula e suja possível. E é esse conteúdo que chega nas crianças. Se você não estiver muito atento em fiscalizar o seu filho, eu sou do time que eu acho que criança nem tela deveria ter, a criança não deveria ter celular, mas algumas crianças têm. Então, se elas têm, que se fique muito atento ao que essas crianças estão vendo, ao que essas crianças estão consumindo. Vez ou outra, eu sempre vejo em rede social crianças dançando essas músicas, dançando funk e tal, essas músicas estão extremamente erotizadas. Então, isso fere a pureza da criança, isso fere a inocência da criança, e para um cara que é pedófilo, para um cara que é um marginal, para um cara assim que tem a capacidade de cometer um crime hediondo desse, é um prato cheio esse tipo de conteúdo para as perversões da mente deles. Então, o que a gente tem que fazer é proteger as nossas crianças dessa erotização e preservar o máximo que pudermos a inocência e pureza dessas crianças. Para ter acesso ao conteúdo exclusivo e na íntegra do nosso canal, basta assinar a plataforma do Fio Diário.